pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de um livro dentro do nosso clube do livro chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária, tá? Ele é um livro bem curto porque se trata de um discurso, né? Um discurso escrito por... Eu não sei falar o nome dele em francês, gente, então eu vou falar como está escrito aqui o nome dele. Então, assim está escrito, tá? Então se chama Etienne de Laboutière. A tradução do livro, ela foi feita por Evelyn Tesch, tá? Tem um prefácio feito por Leandro Carnal, professor de filosofia renomado aqui no Brasil, e também uma introdução escrita por Paul Benefon. Esse Paul Benefon, ele é um editor de livros do século passado, na verdade. Na verdade, pelo que eu estava vendo aqui na nota que tem, ele é um renomado editor francês na virada do século XIX para o século XX, especializado nas obras de Rousseau, Montaigne e Laboutière, e responsável pela edição que serviu de base à tradução feita pela tradutora Evelyn Tesch, ou Evelyn Tesch. O Laboutière, ele viveu durante o século XVI, né? Então, ele viveu cerca de 30 anos, ele era da área jurídica e durante a sua formação ele foi um jovem precoce, já serviu ali na França, né, onde ele viveu. Ele já serviu bem cedo ao Estado francês e ele escreveu isso na sua mocidade, né? Ele não publicou o texto enquanto ele estava vivo, tá? Então, quem foi corresponsável pelos escritos dele foi o amigo dele, Montaigne. E Montaigne, ele segurou esses escritos dele porque ele achava que era assim, um pouco radical, né, para a época. E poderia gerar um rebuliço, digamos assim. Mas, com o passar do tempo, o texto acabou sendo publicado e nos chega hoje esse texto. É um texto que, durante os séculos, né, já tem aí alguns séculos, durante os séculos ele já vem sendo pensado e repensado por diferentes filósofos, diferentes pensadores, diferentes comentadores, e utilizado muito no âmbito da desobediência civil, né? Então, quando a gente pensa em justificativas ou em uma base que fundamente a desobediência civil, as reflexões filosóficas acerca desse instituto, nós podemos chamar assim, já podem ser remontadas à formação do Estado Nacional durante aí, né, o século XIV, o século XV, o século XVI, e a gente pega aqui esse escrito como um dos fundamentos que nos ajuda a pensar sobre a justificativa da desobediência civil. No livro como um todo, já está colocado, né, Discurso sobre a Servidão Voluntária, a tese do Laboutière é que as pessoas são livres e o que as faz estar em um estado de servidão é a sua vontade. Então, por isso que é uma servidão voluntária. As pessoas têm a possibilidade de revoltar-se contra o tirano e, a partir dessa revolta, fazer com que haja modificação do regime político. Durante o discurso, ele não ignora que uma sociedade em que as pessoas já nasceram dentro de um costume de servidão, esse processo de libertação, esse processo de desejo da liberdade, né? Porque não é de criação para ele. Para ele, a liberdade você não precisa nem criar condições para ela, porque ela se instaura a partir do desejo, a partir da vontade. Então você coloca que existem sociedades em que a vontade da liberdade ela é desconstituída por diferentes mecanismos persuasivos dentro de um regime tirânico. E daí, com essa dissuasão da vontade para a liberdade, você constrói uma servidão perpétua no bojo da população. E por que ele considera que a liberdade você só basta ter a vontade? Porque você está inserido dentro de hábitos sociais, dentro de uma submissão, você está submetido a certas condições sociais, a certas regras sociais,
essa submissão, até os dias de hoje, pelo menos, ela se dá de maneira voluntária. Então, as pessoas, justamente, existem sanções sociais diante da possibilidade da pessoa voluntariamente negar-se a seguir essas regras sociais. Além disso, nossas instituições, todas as formas como a nossa sociedade se organiza, ela está intrinsecamente ligada à vontade que as pessoas possuem em manter essas instituições. As nossas instituições são as pessoas organizadas, né? São as pessoas vivas organizadas. E essas pessoas carregam consigo uma memória, né? A memória não existe fora das pessoas. As pessoas, enquanto vivas, trazem consigo uma memória. E essa memória é constituída de diferentes formas, né? E essas memórias vão dar sentido a essa realidade social, que é uma realidade não natural, né? A realidade social é uma realidade não social, a realidade social é uma realidade não natural, porque surge da vontade das pessoas. E, diante disso, há possibilidade de modificação dessa realidade conforme essa vontade. E a mensagem eloquente e poderosa do Laboutier é justamente de nos trazer a consciência desse poder, né, que existe, e é um poder que nós mesmos temos a escolha de não nos submeter a eles quando ferirem os nossos interesses, quando ferirem os nossos direitos. E lembrando também que o Laboutier escreve essa obra dentro de um contexto, né? Um contexto de uma monarquia absolutista que se formava, também resgatando os ideais clássicos, né? A Grécia, a Roma. Então, ele escreve isso dentro daquele contexto do século XVI, em que ele percebe a formação desses estados absolutistas, e ele faz todo um olhar para aquela realidade social a partir dos seus símbolos, né? A partir das suas experiências locais, a partir das suas vivências naquele contexto social. Hoje, no nosso século XXI, nós podemos pegar algumas dessas ideias que ele fez para o seu contexto e fazer uma adaptação para a nossa realidade social, para o nosso conjunto de signos, para o nosso conjunto de símbolos, para o nosso conjunto de experiências sociais, né? E formas de tirania que se percebe dentro de uma sociedade. Então, eu recomendo muito a leitura do livro. Vocês conseguem ler ele bem rapidamente, e é claro que para uma compreensão mais acurada, várias leituras são necessárias. Você separar, fazer ali um processo de amadurecimento, né? Você pega um trecho, vai refletindo ao longo dos dias e vai juntando e comparando com outras ideias. Isso é um processo de amadurecimento, mas a leitura dele é rápida, né? Espero que vocês comentem, compartilhem suas impressões e fico no aguardo do que vocês comentarem. Beleza? Até mais, um abração para vocês. Tchau, tchau.